A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Falta o esforço final para terminar a guerra na Europa, que seria derrotar finalmente, chegar, a Alemanha está no centro da Europa, né? Invadir a Alemanha e ir em Berlim e capturar o Hitler, né? E isto vai ocorrer exatamente nessa parte final do ano de 45, né? A invasão da Alemanha. A Alemanha está cercada ali, não é? Ao mesmo tempo, o que vai acontecendo, inclusive, né? O rei da Itália, percebendo então que já era, perdeu, né? Ele vai demitir o Mussolini do primeiro-ministro italiano e vai prendê-lo, inclusive, né? E mudar de lado. A Itália muda de lado novamente, que nem fez na Primeira Guerra Mundial. O Adolf Hitler vai liberar, soltar o Mussolini da cadeia. E como eles dominavam ainda o norte da Itália, vai colocar um governo fantoche no Mussolini. Então o Mussolini vai governar, né, um governo fantoche inventado pelo Hitler, chamado República Social Italiana, cuja capital era em Salò, não é? No norte da Itália, por um tempo bem pequeno, né, esse finalzinho da guerra. É isso que está acontecendo com o Mussolini. Então a Itália vai sendo liberada, né, de sul até norte. As tropas brasileiras, da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira, os pracinhas brasileiros, vão ser muito importantes nesse esforço ali, né, de liberação da Itália, né, do centro para o norte, e vão ter uma participação muito intensa, né? O exército número 148 dos alemães, inclusive, se renderam aos soldados brasileiros, né? À Força Expedicionária Brasileira, né? Então, o Brasil é um dos países vencedores, participantes e vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Por isso, inclusive, que cabe ao Brasil, né, sempre, todo ano, ser o primeiro país a se manifestar na ONU. Né? O presidente do Brasil sempre é o primeiro a falar, por causa exatamente do Brasil ser um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial e a ONU ter sido criada justamente após esse conflito como um organismo para reger as relações diplomáticas entre as nações, e um organismo, evidentemente, criado pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial na Conferência de São Francisco, lá em 45. Bom, muito bem. E aí há um acordo entre os aliados, né, principalmente por ordem do general Eisenhower, né, de que eles vão ir para o norte da Alemanha para ganhar as batalhas ali, e que então caberia ao exército soviético essa primazia de ser o primeiro a chegar em Berlim. Então, quando está chegando lá no final de abril de 45, está bem óbvio que o Stalin vai chegar e vai conquistar Berlim, não é? Berlim tenta se fechar, resistir. Adolf Hitler está ali reduzido ao seu bunker, debaixo da chancelaria em Berlim, né? São os seus últimos dias, não é? Últimos dias. Tem aquele filme A Queda, que mostra exatamente esses últimos dias do Hitler. Ele se casa com sua amante, a Eva Braun, né? E quando, diante de uma derrota iminente, ele vai, inclusive, ficar sabendo de que o Mussolini, né, o governo da República Social Italiana, cai, né, os partisans e os aliados são fundamentais para derrubar aquilo, e o Mussolini tenta, no finalzinho de abril de 45, ele tenta fugir, mas os partisãos o pegam e o fuzilam, e pega ele e os seus apoiadores, né, e colocam de pendurados num posto de gasolina em Milão, mortos, fuzilados, né? E é tirada uma foto. Essa foto realmente corre o mundo do Mussolini e também sua amante, né, de pendurados no posto de gasolina. E que supostamente isso influenciou muito o Hitler para que ele então ele falasse, comigo, então eles vão querer me fuzilar também, né, querer me matar. Então o meu corpo não será exposto dessa forma. Então o que nós vamos fazer? Quando eu me matar, ele deu a ordem, né, que os soldados puxassem o corpo dele e da amante, que ia morrer junto, para fora do bunker e que fosse jogado gasolina por cima e o corpo fosse incinerado. Então ele acaba se matando supostamente no dia 30 de abril de 45, ele e sua amante, e os soldados cumprem supostamente esta ordem.
incinerando os corpos. Então, quando, então, no dia 2 de maio de 45, Berlim finalmente é conquistada, não é? Os soviéticos se apoderam exatamente desses restos carbonizados do Hitler. Então, em 8 de maio de 1945, às 10 horas da noite, o que sobrou, né, do comando do exército alemão, que estava comandando a Alemanha, acaba assinando um tratado com os aliados de rendição incondicional. Em maio de 45, a guerra acabou na Europa desta forma. E aí já vem uma nova conferência, a Conferência da Vitória na Europa, e ela é realizada entre julho e o começo de agosto de 45, né, em Potsdam, na própria Alemanha. Ali aconteceu o seguinte: foi o Stalin, compareceu, não é? Mas Churchill já não comparece, porque ele perde as eleições para Clement Attlee. Então vem o trabalhista Clement Attlee, sendo agora o representante, novo representante inglês nessas negociações do final da guerra. E o presidente Roosevelt acabou falecendo, né? Ele acabou falecendo e aí entrou o vice, que era o Harry Truman. Então aí que acontece a Conferência de Potsdam. E aí os aliados se dividem, porque exigem, né, o Churchill e o Truman exigem que a Alemanha seja dividida em leste e oeste, mas que também Berlim seja dividido em leste e oeste. E você sabe que Berlim estava dentro do território soviético, de influência soviética. É ali, inclusive, desta forma que se terá uma Berlim capitalista. Nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. E é aí então que vai surgir um muro de Berlim para dividir este mundo, isolar esse mundo capitalista no meio da zona de influência soviética, mas vai ser só lá em 1961 que o muro realmente será construído. A Conferência de Potsdam também, além de discutir, entre outras coisas, não é, a própria divisão da Alemanha e de Berlim, criou o Tribunal de Nuremberg, que foi justamente o tribunal que iria julgar todos esses crimes de guerra. Bom, então esta conferência não é muito importante de Potsdam, a Conferência da Vitória. E ali tem uma outra questão paralela, porque a guerra não acabou ainda. Existe a guerra no Pacífico, né? Os americanos, eles vão, com sua força de guerra, de fato, derrotando os japoneses. Os japoneses não têm muito mais recursos, né? Então há uma grande expansão americana retomando, né, as ilhas todas do Pacífico, onde os japoneses estão ali, né? Então as famosas batalhas de Midway, Guadalcanal, mas há uma atitude japonesa de nunca se entregar. Tanto que surgem aquelas táticas kamikazes, né? Eles não têm mais porta-aviões para lutar contra os porta-aviões americanos. Eles não têm mais esses recursos, mas eles usam, né, aqueles jovens japoneses, né, usando a tática kamikaze, né? Entram naquele avião chamado Zero e se jogam no porta-avião americano. Então o mundo assiste assim, assustado, né, a maneira pela qual o Japão não se rende, né, de forma alguma. E então, tudo isso estava acontecendo já ali na Conferência de Potsdam, a Conferência da Vitória na Europa. Quando, então, o presidente Truman, ele fica sabendo que aquele projeto Manhattan, ele terminou com êxito, não é? Com a explosão da bomba atômica no deserto de Los Alamos, lá nos Estados Unidos. Eles têm a bomba atômica. E aí há um cálculo aqui. Usar ou não usar? Evidentemente, usar a bomba atômica contra os japoneses foi um grande crime contra a humanidade, né? Então aqui não me cabe, né, dizer isso, mas também preciso apresentar algum tipo de justificativa porque que o presidente Truman o fez. Me parece que a questão mais importante era mostrar para o Stalin que agora que terminou a guerra e que esses são os dois lados mais poderosos, Estados Unidos e União Soviética, que ele tinha um armamento muito forte e que o Stalin ficasse na dele. Me parece que essa é a questão mais importante. Agora, tem uma segunda questão também que é levada em consideração de que, devido à grande e ampla resistência do Japão, que essa guerra ainda ia demorar muito tempo.
e que o Japão teria que ser invadido e totalmente conquistado, e que isso ia gerar morte de milhares de soldados norte-americanos, e que isso ia para conta do Truman, e que para ele seria difícil uma reeleição, a guerra seria impopular e tudo mais. Então, somando-se essas duas coisas, ele vai lá ordenar que no dia 6 de agosto de 45, bomba em cima de Hiroshima. E no dia 9 de agosto, bomba para cima de Nagasaki. Isso aí vai gerar a morte imediata de aproximadamente 300 mil pessoas. Civis que não tinham nada a ver com a história, que moravam em cidades, não eram soldados. Então a gente, claro que coloca que isso é algo bastante criticável em relação à humanidade do que foi feito. Bom, isto vai acabar gerando uma rendição dos japoneses, não é? E os japoneses vão acabar se rendendo incondicionalmente. A um ponto, os japoneses pedem, né, para os americanos que seja preservado o imperador. E os americanos concordam, né? Então é assinada a rendição dos japoneses e ao general Douglas MacArthur, e a guerra então também termina no Pacífico dessa forma, né? Com a vitória americana, com a submissão japonesa. E aí os americanos eles vão reconstruir o Japão, mas agora de uma forma ocidentalizada e como um aliado. Há uma história que é muito interessante, que nessas ilhas do Pacífico, muitos japoneses permaneceram ali, estavam ali, né? E resistiram ali por anos e anos e décadas depois da guerra. Até a década de 70, havia japoneses perdidos pelas ilhas ainda pensando que estavam lutando a guerra, não é? E o mais difícil era explicar para eles que tinham que se entregar, mas que não que o Japão perdeu a guerra, mas que o maior amigo ou aliado político e econômico dos japoneses no mundo, daquele mundo, dos anos 50, 60 ou 70, eram os próprios norte-americanos, não é? Em 1960, os japoneses organizaram, né? Em 1964, os japoneses organizaram as Olimpíadas, e ali eles já queriam se mostrar como uma potência refeita, reorganizada, né? E que se reconstruiu depois daquela tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. E essa guerra termina com um saldo de ao menos 50 milhões de mortos. Há algumas estatísticas que levam a casa de 80 milhões de mortos. E logo que os soldados aliados, né, vão então liberando a Alemanha e prendendo os nazistas, eles vão dar de cara com aquele sistema todo dos campos de concentração, dos campos de trabalho forçado e os campos de extermínio. Aquele projeto que foi chamado pelo Hitler de a solução final, o que a gente chama de holocausto, não é? Porque, de alguma forma, era para utilizar o trabalho escravo das pessoas para sustentar a máquina de guerra alemã e as exterminar, especialmente os judeus, não é? No campo de concentração de Auschwitz, por exemplo, né? Entre os campos de concentração existentes em Auschwitz, onde na porta estava escrito, né, só o trabalho liberta, pelo menos 1 milhão de pessoas foram mortas ali, somente ali, não é? Se tem uma estatística de 5 milhões ou 6 milhões de judeus que foram exterminados naquele momento. Então o Holocausto é uma coisa muito pesada, e as fotografias que foram tiradas, os filmes que foram feitos, não é? Demonstram aquele projeto nazista também de eliminação sistemática de certas populações para repovoar a Europa, né, com a população dita ariana pura. E o saldo, portanto, da Segunda Guerra Mundial também ressalta esse tipo de projeto que o nazismo teve. Valeu por assistir esse vídeo até agora sobre a Segunda Guerra Mundial. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e tamo junto!